Fala pessoal, bem-vindos ao Destravando a Matemática. Eu sou o professor Rafael Fernandes. Olha, se tem um assunto que confunde a cabeça de vocês, é esse, intervalos reais. Então, eu vou falar tudo de intervalos reais, tá? Vou falar o que significa, as diversas formas de você representar, onde vocês costumam errar. Vou dar um exemplo, vou fazer um exercício, então olha só, você tem que ficar até o final, beleza? Vem comigo. Bom, pessoal, primeira coisa, antes de falar das diversas formas de você representar um intervalo, tem uma coisa que é muito importante, que é você entender por que a gente representa o intervalo dessa maneira. Por que os intervalos reais, ou seja, os intervalos dos números reais, eles são representados dessa maneira. Porque, por exemplo, se você pensar nos números inteiros, se eu perguntar assim, olha só, Rafael, onde é que está o número 3? Na reta, né? Você vai botar a canetinha em cima do 3 aqui. Esse tracinho aqui é a posição do número 3, tá? É um número inteiro, também é um número natural, né? O problema é o seguinte, essa reta real, né? Qualquer ponto dela que você coloque a sua caneta, tem um número ali, certo? Essa que é a questão fundamental. Então, quando você vai representar os números reais numa reta, você não tem como dizer, olha só, esse aqui é um número aqui, ou seja, você não tem como apontar todos os números. Então o que você faz? Você coloca, por isso que você coloca dentro do intervalo, ou seja, você coloca um conjunto deles. Você fala onde é que ele começa, onde que ele termina, certo? Então a ideia aqui é basicamente essa, você dizer onde que começa, onde que termina. Tranquilo? Às vezes você vê que não termina nem para cima nem para baixo, mas eu acho que vocês captaram a ideia. Tranquilo? Então vem comigo. Bom, primeira coisa, se você, por exemplo, fala assim, Rafael, me diz onde é que estão os números acima do 3, ou seja, onde que estão os números maiores do que o 3. Você, qualquer ponto que você colocar a sua caneta do lado direito do 3, vai representar um número maior do que o 3. Por exemplo, 8,65 é um número maior do que o 3. 100,239 é um número maior do que o 3. Então, como é que a gente faz para representar usando a reta? Tá? Se eu botar assim, eu quero os números x que são maiores do que o 3. Tá? Eu coloco uma bolinha aberta em cima do 3 e faço uma pintura mesmo na parte que representa os números maiores do que o 3. Pessoal, essa representação aqui usando desenho, ela é muito importante. Vocês vão ver quando chegar aqui no exercício, na hora de representar, por exemplo, a união, a interseção, você vai ver que faz toda a diferença você ter esse desenho aqui. Eu considero a parte mais fácil, mas é a parte que você não pode errar. Tranquilo? Então, olha só, de novo, você quer os valores x que sejam maiores do que o 3. Coloca uma bolinha aberta e pinta os números que são maiores que o 3. Pô, Rafael, mas eu já vi o seguinte, e se for maior ou igual ao 3? Ou seja, se você quiser incluir o número 3, o que você faz? Maior ou igual, você representa com esse tracinho aqui. E o que você faz com essa bolinha aqui? Pinta ela. Então, pessoal, é só isso. Se você quiser incluir o número, você pinta a bolinha. Se você não quiser incluir esse número, você deixa a bolinha aberta. Tranquilo? Tranquilo até aqui. Então vamos de novo, ó. Valores x que são maiores do que o 3. Maiores ou iguais nesse caso, eu pintei a bolinha e pintei para o lado direito, que são todos os números maiores do que o 3. Então eu vou ver as diversas formas de você representar a mesma coisa. Ó, outra forma de você representar usando colchete. O que você faz? Ó, colchete fechado no número 3, apontando para dentro, tranquilo? Porque eu estou incluindo o número 3. Se fosse assim, ó, o que eu faria? Colocaria o colchete virado para fora. Tranquilo? Colchete para dentro, inclui o número 3. Colchete para fora, exclui o número 3. Como eu estou incluindo o número 3 aqui, o meu colchete é virado para dentro. Tranquilo? Então, olha só, o meu intervalo está começando no 3. Eu quero os números todos que são maiores do que o 3. Então, ele vai do 3 ao mais infinito. Tá? E toda vez que tiver um infinito, o colchete é aberto, porque ele não termina. Não tem um número que você fecha ele ali. Tranquilo? Então, ó, essa forma de representar, usando essa simbologia, lembrando que, para você não esquecer isso aqui, ó, dica importante, essa setinha, imagina como se fosse uma seta, ela sempre aponta para o menor número, tá? Então, se eu coloco assim, x maior ou igual a 3, se você ler no sentido inverso, 3 menor ou igual a x, ou seja, eu estou pegando os números maiores do que o 3. Então, essa forma de representar, tranquilo?
essa forma de representar usando desenho, essa forma de representar usando colchete, e ainda tem uma outra. Qual é a outra forma? Essa aqui, ó. Você coloca assim, abre chaves, aí você coloca qualquer os números x, que pertence ao conjunto dos números reais, ou seja, todos os números que a gente conhece, tal que, esse tal que aqui é uma restrição, ou seja, você não quer todos os números reais, você vai fazer uma restrição a qual conjunto que você está fazendo. Qual é a restrição que eu estou fazendo, pessoal? Eu estou pegando toda a reta? Não, eu estou pegando parte dela, não é? Qual a parte dela que eu estou pegando? Os números que são o quê? Os valores de x que são maiores ou iguais a 3. E fecho. Então, ó, todas as representações que a gente vê por aí, você consegue abranger todas elas. Tranquilo? Beleza até aqui? Então vamos ver como é que fica aquilo ali. Então peguei esse exercício aqui. Considere os intervalos. Aí eu coloquei dois intervalos aqui. Ó. O intervalo A, que vai do menos 1 até o 3, e eu estou incluindo menos 1. E o intervalo B, que são os números menores ou iguais a 2. Eu quero a união desses dois intervalos. Por que esse desenho aqui é importante, pessoal? Porque quando você faz o desenho é muito mais fácil de você enxergar a união, a interseção, a subtração. Você vai ver, ó. Vem comigo. O intervalo de menos 1 a 3. Coloca uma retinha. Menos 1. Lembra do que eu falei do colchete fechado? Ó, não está fechado para dentro aqui? Então, menos 1 ele é incluído, bolinha fechada. E esse intervalo está indo do menos 1 até quem? Até o 3 positivo. Só que esse 3 ele não está sendo incluído aqui, o colchete está para fora. Então eu deixo a bolinha aberta. E eu vou pintar todo mundo que está aqui dentro. Pintei geral aqui. Todo mundo que está aqui dentro faz parte desse intervalo A aqui. Vou chamar de A. Vou botar o Azinho aqui só para lembrar que esse intervalo aqui é o intervalo A. Quem vai ser o intervalo B? Coloquei uma outra representação de propósito. Por quê? Para você se acostumar, pessoal. Pessoal, olha só, outra dica. É importantíssimo que você, toda vez que você for estudar essa matéria, você se acostume a escrever das diversas formas. Se você escrever das diversas formas, você não vai nem se preocupar. Ah, não, mas essa forma eu não sei. Não, vai escrevendo. Escreve de uma. Quando for escrever o exercício, faz de outra. Se você se acostumar a escrever dessas formas diferentes, vai ficar muito mais fácil de você transitar entre elas. Então, por isso que eu coloquei de propósito essa forma de representar usando colchete e essa aqui usando chaves. Então, vamos ver a de baixo. Ó. B, pessoal, o B é x pertencente aos reais, ou seja, todos os números que a gente conhece. E eu quero os valores que sejam menores ou iguais a 2. Então, o cuidado que você tem que tomar é o seguinte, ó. Faz o desenho da reta. Lembra que o 2 está entre o menos 1 e o 3, está mais ou menos por aqui. Não precisa ser um valor super preciso, mas você tem que só tomar o cuidado, pessoal. O número que você colocar aqui ele tem que estar posicionado no lugar correto. Ele não precisa ser exatamente, ou seja, não precisa ter uma precisão. Mas, por exemplo, se você vai colocar o 2, você tem que lembrar que o 2 está entre menos 1 e 3. Então você não pode colocar o 2 para cá, beleza? Esse cuidado que você tem que tomar. Bom, eu quero que os valores sejam menores ou iguais. Então, menores ou iguais, bolinha pintada. Eu estou incluindo 2. Então, menores para a esquerda, né? Só lembrar da reta numérica. Bom, quem vai ser a união do A com B? A união é só você pegar todo mundo. Você vai pegar todo mundo daqui e juntar com todo mundo daqui. Nesse caso, qual o único cuidado que você tem que tomar? O 3, ele não pertence ao intervalo A, tanto que está aberto, e ele não pertence ao intervalo B. Repara que ele não está nem aqui nem aqui. Então, esse 3 aqui, ele é aberto. A parte pintando para cá, tem todo mundo, ó. Você vai pintar todo mundo, por quê? Porque tem todo mundo que está aqui, ele vai entrar esse pedacinho aqui, tem o 2 que está aqui, e tem esse pedaço todo, e ainda tem todo o pedaço aqui para menos infinito. Tranquilo? Então, como é que vai ficar escrito? Eu vou usar o colchete aqui, nesse caso. Ó. Os valores de x, que vão do 3, colchete virado para fora, porque a bolinha é aberta, até menos infinito. Toda vez que tem um infinito, o colchete é virado para fora também. Tranquilo? Então, a união B vai do 3 ao menos infinito. Beleza? Agora, olha só. Eu vou fazer interseção. Vou pegar esses dois casos, que são os casos mais comuns e o pessoal pede bastante, tá? Então, vou apagar aqui e eu vou pegar agora o quê? A interseção B. Ó, A interseção B. Bom, se a união você pega todo mundo,
como é que você vai fazer com a interseção? Né? A interseção vai pegar os números que tem nos dois, eles têm que estar simultaneamente, eles têm que estar no intervalo A e têm que estar no intervalo B. Então, o intervalo A de novo, do menos 1 fechado até o 3 aberto, né? Então, todo mundo aqui. O de baixo, ele vai do 2 fechado até o menos infinito. E quando você for fazer a interseção B, o que vai acontecer? Você tem que comparar aqui e ver onde que está pintado em cima e embaixo ao mesmo tempo. A dica é essa, pessoal, tem que estar nos dois intervalos. Repara o seguinte, ó, o 3 não entra, por quê? Porque o 3 não está nem aqui nem aqui. Esse pedacinho aqui, que está entre o 3 e o 2, eles também não entram, né? Porque está só no intervalo do A. Isso aqui é o intervalo A. O que vai acontecer? A interseção ela só começa aqui a partir do 2. Do 2 para cá. Se você pegar esse pedaço aqui, você vai ver que o 2 ele pertence a esse conjunto e ele pertence a esse conjunto. Então, o 2 entra na interseção. Né? Bolinha fechada aqui. Todo esse pedaço que está pintado, repara o seguinte, ele está pintado aqui e ele está pintado aqui. Repara a importância do desenho? É muito visual, pessoal. Você enxerga logo o que está acontecendo. É muito melhor você fazer essa análise de união e interseção através do desenho, tá? Fazer de outra maneira é muito mais complicado. Então, essa interseção, ou seja, os valores que estão nos dois, eles vêm até o menos 1. O menos 1, repara o seguinte, ó, o menos 1 ele é fechado, então ele pertence ao intervalo A, e ele está aqui também, no intervalo B. Então, menos 1 fechado. Todo mundo aqui dentro, ele pertence à interseção de A com B. Então, a interseção de A com B vai de menos 1 fechado a 2 fechado. Eu vou usando essa representação agora porque eu falei, para vocês se acostumarem com as duas. Então, como é que vai ficar? Ó, a interseção B são os valores de x que pertencem aos reais, tal que, vou restringir, não é todo mundo, né? Quem é? X, ele é maior ou igual a menos 1, né? Ele está para cá do menos 1, e ele é menor ou igual a 2. E você fecha a sua chavezinha. Tranquilo? Então, pessoal, essa é a introdução de intervalo. Isso é o primeiro passo para o intervalo. Tem outras análises também que estão super interessantes. Por exemplo, se você fizer A menos B, B menos A, são análises interessantes também. Então, se vocês quiserem saber delas, escreve aqui embaixo para mim nos comentários que eu faço uma análise também só com elas. Pessoal, tem que se acostumar a escrever com essa maneira, de várias formas diferentes. Você se acostumar a lidar com as diversas questões que aparecem. Às vezes vai aparecer um enunciado dessa forma de escrita, às vezes vai aparecer essa. O desenho você tem que saber para você interpretar as questões. Então não tem jeito, tem que saber todas elas, tranquilo? Olha só, gostou? Deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal, fala comigo se tiver alguma dúvida. Vem junto!